E aí, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar com vocês sobre algumas propriedades físicas de alguns compostos. Bom, primeiramente vamos falar de uma substância pura. Uma substância pura é uma substância única num sistema e uma vez que assim ela está, ela tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição bem definido. Então, por exemplo, se eu fizesse um gráfico de aquecimento em função do tempo e temperatura, eu teria mais ou menos algo do tipo onde eu tenho um estado sólido, à medida que o tempo vai passando, vai aumentando essa temperatura, e isso dá um aquecimento. Vai chegar um determinado momento que eu vou ter a fusão, aonde vai ocorrer então o estado do calor latente. Então eu tenho a transformação de todo o meu calor para a fusão desse sólido, e aí começa a formação do líquido. A temperatura não se altera, então se a gente olhar, a gente vai ter no gráfico um ponto específico que seria uma temperatura de fusão ou ponto de fusão. Após acabar todo o sólido, começa então a formação do líquido, e quando acabar todo o líquido, ou melhor, quando chegar a uma determinada temperatura, vai ter uma temperatura específica novamente, que é chamado então de ebulição, onde eu tenho o líquido se transformando em gasoso. Novamente tem um calor latente aqui envolvido pela essa transformação. Acaba-se o líquido, tem então somente o gasoso, a temperatura volta a subir novamente. Então, uma substância pura, ela é caracterizada que ela tem dois patamares no gráfico, ou eu tenho dois pontos específicos onde a temperatura ocorre a fusão, no caso do líquido sólido para o líquido, e no caso a ebulição do líquido para o gasoso. Quando eu tenho uma mistura, isso já não acontece, porque uma mistura é uma junção de várias substâncias puras, mais de uma pelo menos. E aí, quando eu tenho calor sensível de uma delas, ou seja, que é o responsável pelo aumento de temperatura, até o latente acontecendo ao mesmo tempo, eu tenho uma faixa de ebulição. Então, essa faixa de ebulição faz com que o sólido mais líquido esteja acontecendo, ou seja, diferente do no caso de uma substância pura que tem um patamar. Eu vou ter uma faixa que ocorre a fusão. Mesma coisa vai acontecer com a ebulição. Eu vou também ter uma faixa de ebulição. Então, quando tem uma mistura, eu tenho faixa de fusão, faixa de ebulição. Bom, isso explica um jeito fácil de entender como eu posso diferenciar uma substância pura de uma mistura. Bom, essas propriedades físicas têm outras aplicações. Então, por exemplo, eu posso pegar, por exemplo, uma brincadeira aqui. Fiz uma panelinha, eu coloquei água, a água tem uma temperatura, a água líquida tem a temperatura de ebulição 100 graus Celsius, eu coloquei dentro dessa minha panela um copinho com sal de cozinha e um copinho com tampinhas de garrafa plástica do tipo PP. A tampinha tem ponto de fusão, ou seja, passagem do sólido para o líquido a 160 graus Celsius, e o sal de cozinha tem ponto de fusão 801 graus Celsius. Então, se eu aquecer isso aqui, colocar no fogo, começar a aquecer, a água vai começar a entrar em ebulição. O que vai acontecer com o sal de cozinha? Nada. Ele vai simplesmente aquecer, ele vai ficar com a mesma temperatura do que da água, mas ele não vai acontecer a fusão dele. E a mesma coisa vai acontecer com a tampinha plástica. Olha que interessante, se eu pegar agora óleo de soja e eu colocar óleo de soja que tem uma temperatura de fulgor 350 graus Celsius. O que é essa temperatura de fulgor? Bom, o óleo de soja, ele não entra em ebulição simplesmente. À medida que ele chegar em 350 graus Celsius, ele começa a formar vapor, e esse vapor pode pegar fogo, ele começa a se inflamar. E esse processo de se inflamar, a gente chama de temperatura de fulgor. Então, até 350 graus Celsius eu consigo dar temperatura, dar calor para o óleo. E à medida que ele começa a absorver esse calor, ele vai transferir tanto para a água, que agora eu troquei aqui, coloquei água aqui, e a tampinha plástica. A tampinha plástica, ponto de fusão 160 graus Celsius. Se o óleo é 350, em que estado físico ela vai estar? Bom, vai estar em estado líquido. Por quê? Passando de 160 graus Celsius, ele vai então passar no estado líquido. Como que eu posso ter dúvida? Como que eu faço? Eu faço um plano cartesiano, coloco 0, coloco 160 aqui, coloco 350 aqui. Meu óleo de soja está aqui, então ele passou de 160. Então, quer dizer que ele passou da fusão, ele vai estar no estado líquido. E a água? A água tem ponto de ebulição 100 graus Celsius. Então, 100 graus Celsius, 350, passou também o 100. Então, essa água já vai estar tudo no estado gasoso. Deu para entender um pouquinho? Bom, esse vídeo é um vídeo curto, espero que ajude vocês a entenderem um pouquinho sobre as propriedades físicas. Abraços e até mais.